Abra comigo em 2 Timóteo capítulo 4, nós falaremos sobre a última bem-aventurança aqui hoje. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Essa é a nossa última bem-aventurança aqui nesse culto 20 e 30, e eu quero ler com você todas as beatitudes. Beatitude também quer dizer bem-aventurança, estão ali no livro de Mateus, no capítulo 5, dentro do sermão da montanha, o sermão do monte. Mas a partir dessa compreensão de que a igreja precisa passar pela prova, como diz Lázaro, que já está nos braços do Senhor, passando pela prova e dando glória a Deus, amém? Bom, crente que não sofre, não cresce. Crente que não chora, não amadurece. O evangelho não é só feito de purpurina, luzes, ainda que seja uma bênção, mas a verdadeira vida do cristão é experimentada ao passar pelo fogo. O cristão precisa ter essa expectativa de que o peso desta grande tribulação vai produzir dentro de nós um peso da glória eterna. A palavra tribulação é extraída de uma ferramenta do campo chamada tríbulo. O tríbulo, quando você ara a terra, essa ferramenta rural separa a semente, de fato, da casca. A casca vai passando para dentro do tríbulo e ela vai moendo e separando a semente boa e amassando a casca. É por isso que passar pela tribulação, pelo tríbulo, é ser peneirado pelas mãos poderosas de Deus. Deus falou com Jeremias: avisa a Israel que já está na hora de descer na casa do oleiro. E quando a gente desce na casa do oleiro, Deus está nos amassando para nos refazer um vaso de honra, amém? Então vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, glória a Deus. A partir do verso 1, 2 Timóteo 4, essa carta pastoral que Paulo escreve ao jovem chamado Timóteo, a quem ele ganhou em uma cidade chamada Listra. Sua avó Lloyd, sua mãe Eunice já conhecia a lei de Moisés, mas o pai de Timóteo era grego. Por isso que Timóteo precisa ser circuncidado depois de velho. Ele acompanhou o apóstolo Paulo na sua pregação de Paulo, lá na região da Galácia, em uma cidade chamada Listra. E olha só, se Paulo ganha Timóteo em Listra, é em Listra que Paulo é arrastado de ponta cabeça, escorraçado e colocado para fora da cidade, como sentença da pregação do evangelho dentro daquele lugar. Então, desassociar sofrimento na vida do crente é um risco grande em tirar a essência do evangelho. Nós cantamos de forma bonitinha, rude cruz, porque a cruz machuca, mata, mas através da cruz nós fomos alcançados pelo sacrifício de Jesus, amém? O apóstolo Paulo escreve a sua segunda carta, não mais de uma prisão domiciliar. A diferença é que na domiciliar tinha visitas, ele podia pedir um Big Mac e tomar um açaí. Agora na prisão, em uma masmorra, isso já não acontecia. E ele escreve dizendo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos,
por sua manifestação e por seu reino, eu exorto solenemente: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, antes, sentindo coceira em seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos te dar graças por essa palavra. Oramos para que o teu Santo Espírito continue dando liberdade nesse ambiente. A atmosfera deste lugar é santa porque a sua presença está entre nós. O Senhor vive não apenas passeando no meio da sua igreja, o Senhor vive dentro da sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor, o teu templo. Oramos para que possamos captar a mensagem dessa noite, a fim de colocarmos cada uma das palavras em prática, para agradarmos ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Meus irmãos, o sermão da montanha é um sermão extenso, mas as bem-aventuranças, ela termina exatamente quando Jesus diz que ao final, bem-aventurado é ser perseguido por causa da justiça. A única maneira de Jesus encorajar a sua igreja é dizendo: quando vocês estiverem sendo perseguidos por causa da verdade, é sinal que vocês estão no caminho certo. Quando vocês começarem a anunciar o evangelho da graça em Cristo Jesus, vocês sofrerão duras perseguições. Eles prenderão vocês, amarrarão vocês, açoitarão vocês, assim como aconteceu praticamente com os 11 discípulos, exceto João, que morreu de velhice na ilha de Patmos. Mas todos os discípulos de Cristo Jesus, que foram implantados o reino em seu coração, eles morreram martirizados. A perseguição da igreja de Cristo foi inaugurada no período 34, com a primeira morte de um jovem chamado Estevão. Ao Estevão pregar o evangelho, o reino de justiça, ele foi duramente apedrejado diante do sinédrio judaico. O texto nos diz, na narração de Lucas, que o próprio Jesus, que estava à direita de Deus, se levantou para receber o primeiro mártir da igreja, chamado Coroa, que quer dizer Estevão. A pregação de Estevão consistia em apresentar que a única forma do homem ser salvo é através de Cristo Jesus, e não só a salvação, mas Cristo Jesus é o Filho de Deus enviado, que morreu, mas ressuscitou. Essa mensagem bagunçou o arraial de Israel e não soou bem aos ouvidos dos judeus daquela época. E ali eles começavam a sofrerem duras perseguições. É por isso que há caminho de Damasco, onde muitos cristãos haviam fugido para lá. A partir do ano 35, começou-se a intensificar muitas perseguições, não só na região da Palestina, mas como nas Decápolis, nas 10 cidades, nas regiões circunvizinhas de Jerusalém, como essa também é Damasco, e dentre outras cidades. Esse movimento é conhecido pela história clássica como movimento chamado diáspora. O povo fugiu de Jerusalém, eles estavam tentando sobreviver às duras perseguições.
Nero, em 64, incendiou a cidade de Roma, atribuindo a culpa aos cristãos e queimava-os como as próprias tochas que eram acesas, enquanto eles estavam como uma espécie de espetáculo, vendo aquela barbaridade. Paulo agora está preso por causa da justiça, sentenciado duramente, mesmo ele pedindo o direito de cidadania, por ser duplamente um cidadão romano e hebreu de hebreu. Mesmo assim, a justiça que os próprios hebreus carregavam pelos méritos da lei, estavam aprisionando Paulo por ser um arauto da pregação cristocêntrica. Enquanto a igreja for só aplaudida, pode estar correndo um grande risco da mensagem estar palatável demais. Por enquanto, se a gente anuncia só as piadas e as partes boas do evangelho, nós não estamos anunciando o evangelho completo. A mensagem de Cristo ainda ofende. A mensagem cristocêntrica é um convite desesperador contra os pecadores abrirem mão das suas práticas pecaminosas, a fim de entregarem por completo a vida e toda a sua história nas mãos de Cristo Jesus. Paulo está preso, lançado dentro de uma masmorra, porque todo o império romano está tentando paralisar a mensagem que Paulo tanto anunciava. Paulo se torna o maior pregador ao mundo incircunciso, ou seja, os gentios. É como se essa mensagem não só fosse uma mensagem intragável para o sinédrio judaico, como uma mensagem que fosse desqualificada como agitadores, aqueles que estão fazendo arruaça. Antes disso, Pedro havia sido preso diante do templo de Salomão. Pedro foi preso, mas o próprio anjo do Senhor libertou a Pedro, para que Pedro continuasse a pregação. É por isso que Paulo, agora mesmo preso, precisa encorajar um jovem a não perder a coragem, mesmo diante das duras perseguições, dizendo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, ou seja, mesmo aqueles que já estão adormecidos, Timóteo, eu te encorajo, pregue a palavra, mesmo que você seja perseguido por pregar a palavra. Hoje grande parte, infelizmente, da igreja às vezes é perseguida por não pagar o aluguel. Talvez o pastor é perseguido pela justiça porque não paga a pensão. Às vezes somos perseguidos por sermos caluniadores, compramos e não pagamos. Às vezes a nossa perseguição é porque estamos defraudando as irmãs da igreja. Talvez enfrentamos perseguição de mulheres grávidas, porque não honramos nem sequer quando nós caímos em pecado. Isso não é perseguição, isso é consequência de pecado. Perseguição é ser fiel à palavra, e por causa da fidelidade, nós começamos a trazer sobre nós inimigos da verdade de Cristo. Quando você aponta o caminho certo, dizendo a única forma da gente viver para a glória de Deus é amando o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o irmão, e vivendo a verdade, sem negociar com a mentira. Quando nós somos perseguidos, às vezes dentro do trabalho, por não mentirmos, porque somos cristãos, para ganhar promoção, nós não negociamos valores.
Nós não damos um jeitinho com a verdade, nós vivemos a verdade, proclamamos a verdade, anunciamos a verdade, queira ou não as pessoas, a verdade sempre será a única verdade de Deus, a sua palavra. E Paulo sabe que a única maneira com que o evangelho fosse perpetuado é se ele levantasse homens semelhantes a Cristo, tão corajosos como ele foi, a ponto desses homens morrerem, mesmo em perseguições, mas não negociassem a verdade, como João Batista, que chegou diante de Antipas Filipe e disse: você está adulterando, a mulher que você está se deitando é do seu irmão. Quando nós apontamos e denunciamos o pecado, nós começamos a sofrer perseguição. Irmão, você não pode estar em comunhão, porque você está amaziado. Transando fora do casamento é pecado. Ixi. A sua namorada não é sua esposa. Então você não pode pregar, cantar, porque você não está vivendo aquilo que você está anunciando. Nós te amaremos, mas não toleraremos a maneira como você quer viver o evangelho. É você que se converte a Cristo, e não a Cristo que se converte a você. Apontar a verdade faz com que a gente sofra. É por isso que Paulo diz: Timóteo, pregue a palavra, exorte, repreenda. Mas, irmãos, repreender nos dias atuais é trazer inimigo, porque o cachorro insiste em mijar no poste. Não, é o poste que está mijando no cachorro. O certo é errado e o errado é certo, e nós temos que tolerar. Não temos a verdade a qualquer custo, mesmo que fira o nosso coração. Então por isso Jesus disse: bem-aventurados serão vocês por causa da justiça. Quando nós anunciamos a verdade, nós estamos decidindo ficar de um lado, do lado de Deus. E ficar do lado de Deus é querer ser perseguido. E Paulo está preso porque ele está pregando a verdade. Ele não está preso porque ele cometeu pecado. Ele está preso porque ele está pregando Cristo. Hoje o evangelho para nós é tão mais light, que viver o evangelho virou sinônimo de status e não de renúncia. Escolher o evangelho é para ganhar alguma coisa de Deus e não para perder tudo, a fim de encontrar a vida na eternidade. É por isso que a gente procura por um evangelho palatável, cheio de purpurina. Se a igreja não me aceita do jeito que eu sou, eu saio. A porta da rua é serventia da casa. Aqui não é o sofá da sua casa que você troca o que você quer assistir. Você vem, come o que precisa e ainda sai daqui trazendo gente para comer mais desse alimento sólido. Evangelho não é o lugar onde nós somos 100% felizes, porque o evangelho genuíno é marcado de cruz, morte, renúncia, abnegação, sacrifício, não para ser salvo, mas porque Ele nos salvou por meio da obra vicária. Aquele que não sofre perseguição não é bem-aventurado. Se estão te aceitando demais, pode ser algum problema na mensagem. Irmãos, está tão difícil perceber se a mensagem está certa, porque o mundo parece ter aceitado a mensagem de Cristo.
A pergunta é: será que estamos anunciando a mensagem de Cristo, que Paulo recomenda a Timóteo? Pregue a palavra, porque a Bíblia diz em João que o mundo jamais aceitaria a mensagem, porque amizade com o mundo é inimizade com Deus, e se estamos amigos do mundo é sinônimo que estamos sendo também inimigos da verdade de Deus. Eu não estou dizendo para a gente fazer uma arruaça no mundo, mas a verdade ofende o mundo. Você falar para um jovem para esperar, para ele se casar, para depois ele se deitar, ofende, porque ele vai falar o meu corpo e as minhas regras. Você falar para um jovem que ele não pode se deitar, um homem com outro homem, ele vai falar é o meu corpo e as minhas regras. Que a prática da homossexualidade é pecado, você pode responder processo e assim por diante. Mas é interessante que os discípulos não tinham medo algum. Nós amamos, mas sobretudo anunciamos a verdade. E a verdade que diz que toda prática pecaminosa faz com que eu e você não herdamos o reino de Deus. E Paulo recomenda a Timóteo: Timóteo, eu estou partindo, por causa da justiça, eu sou bem-aventurado, mas você também precisa ser. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência. Irmãos, a gente não precisa ser rude, expulsar as pessoas, mas é preciso o ensinamento da verdade. É preciso ser peneirado pela verdade. Nós não podemos continuar servindo a dois senhores, e nós que estamos vendo precisamos denunciar isso. Irmão, não pode você viver na catira e na igreja, ou você decide. Vocês estão aqui? E aí Paulo diz assim, e Timóteo, fica tranquilo, porque na medida que você for pregando a verdade, eles não vão suportar, ou seja, não vão dar conta, que a mensagem cristã ofende. Eles não suportarão ouvir a sã doutrina. Para que tanto radicalismo? Deus ama todos, ama, mas por isso Ele entregou o seu Filho, para salvar os que perecem. O amor não anula a justiça. A verdade precisa ser vivida, pregada, experimentada. Irmão, você pode vir do jeito que você está, mas ficar do jeito que você quiser, não. Porque aquele que foi encontrado pela graça, precisa de mudança de postura. E quando Paulo falou para Timóteo, Paulo já estava prevendo: Timóteo, na medida que você for falando o que é verdade, eles não vão suportar. Avisa para ele que crente não joga, crente não aposta, crente não masturba, crente não transa antes do casamento, crente não envolve em jogo de bicho, crente não joga na loteria. Vai avisando, Timóteo, mas na medida que você for avisando, fica tranquilo, alguns vão até sair, deixa aí, porque eles vão procurar mestre. Se aqui não pode, eu vou para uma igreja que eu possa. Fica à vontade, meu irmão. O evangelho precisa continuar sendo o evangelho. E detalhe, eles vão sentir coceira. Você já falou com alguém alguma verdade? E a pessoa fica assim: hã? Não
precisava disso, foi muito pesado. Eu sei, irmão, é para mim também. Mas ou a gente cresce, ou a gente vai descer moderno demais para o inferno. E detalhe, eles não só não suportam, eles sempre montam um sindicato dos que não suportam. Sentirão coceiras em seus ouvidos e chamarão mestres para si. Detalhe, segundo os seus próprios desejos. A mensagem do Evangelho é conserta, renuncia, põe a casa em ordem, viva de maneira santa, abandona o pecado. Aí, quando a gente não quer, a gente vai procurando relativizar. Entendeu? Onde aquilo que a gente quer ouvir está sendo pregado. Então, se aqui está ofendendo, eu vou para cá, porque eu quero ouvir o que me dá prazer e não o que eu preciso. Irmão, não tem nada novo debaixo do céu. Paulo já está explicando para Timóteo. Eles vão embora, alguns. E não vão só embora, Timóteo, vão montar uma igreja que tolera o que eles querem praticar. Timóteo, e não vão só montar a igreja, vão falar mal da que prega a verdade, como se a que prega a verdade estivesse errada, e eles estivessem vivendo, ou estarão vivendo certo. Mas Jesus já previu: bem-aventurado os pastores que serão presos por não viverem mentiras. O cristão que não negocia, o cristão que define o que é verdade não a partir de si, mas do que a palavra diz ser a verdade. Eles recusarão a dar ouvidos à verdade, ou seja, eles não vão nem parar para ouvir. Na hora que começar, eles vão embora. É um culto só e nunca mais volta. É um GC só, alguns. É um discipulado de confronto só. Eles se recusam. Você falar para uma pessoa colocar a casa dela em ordem, ela vai falar assim: por que você está entrando na minha vida? Mas você estava cantando igual o Zaqueu. Entra na minha casa. Jesus entrou através do discipulado. O problema é que na casa onde Jesus está não cabe você e a verdade de Cristo. Ou é a verdade ou é você. Aleluia. E eles voltando para os mitos, eles vão voltar de onde eles tinham saído, para o mito, para as fábulas, para as historinhas da carochinha. Então eles vão procurar um evangelho que fala onde eles são centro, onde o foguete não tem ré, onde é só vitória com sabor de mel, onde vai dar tudo certo, onde eles só vão prosperar, porque Deus fez eles por cabeça e não por cauda. Eles estão na roda gigante, eles podem estar por baixo, mas de repente Deus coloca eles por cima. Lugar de roda gigante é no parque. No evangelho, o maior tem que ser o menor. O que quer ser servido precisa servir. Onde está a geração dos milionários, cheio de dinheiro no bolso, mas o coração entalado de pecado? É um
um ótimo empreendedor e péssimo filho. Dá aula de como ganhar dinheiro e mau exemplo de como ser fiel a Jesus. Acorda cedo para tomar banho 6 da manhã com coach, mas não tem coragem de acordar de madrugada para interceder pela própria vida. Está escrevendo livro, mas vive na vida real um desastre. É forte do lado de fora, mas um fracasso do lado de dentro. Evangelho machucado, atrofiado pelo homem no centro. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça. Irmão, mas é tão bom, porque Paulo a essa altura estava preso. Ele já tinha apelado para César. César não revogou, sentenciou Paulo. Ele já estava na antessala do martírio. Ele já estava pronto para ser decapitado, mas continuou pregando. Aleluia. Timóteo, eu não quero avivamento do lado de fora que não transforma do lado de dentro, porque o nome disso é baby beef. Só cozinha do lado de fora, mas a carne continua crua dentro. Tiago, eu não só quero pular no chu, eu quero ser transformado pela presença de Cristo Jesus. Ainda que eu não arrepia nada, eu preciso sair daqui pregando a verdade, falando a verdade e vivendo a verdade. Vocês estão aqui? Você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. O moderado aqui não é pegue leve com a verdade, não, Timóteo. Seja moderado em não abandonar a verdade quando você começar a sofrer, porque, Timóteo, você vai sofrer. Bate na madeira aí, porque crente não sofre. Não, Deus é rico, dono do ouro e da prata. Eu não posso passar por prova. Pode não, porque te conhecer com conta cheia é fácil. Eu quero ver você ser crente passando por escassez. Quando está tendo promoção, você vem para o culto. Difícil é vir para o culto quando perde emprego. É nessa hora que eu fico esperando um glória a Deus, um aleluia. Quando o foguete está subindo sem ré, o dinheiro está pingando na conta, a gente fica até mais caridoso. Você já viu? Dá carona. Difícil é dividir o cartão de passagem. Da jaqueta que está sobrando da Calvin Klein, é lindo. Difícil é tirar a única blusa de fita da Gap que você ganhou em 1836. O evangelho ainda continua custando tudo, porque ele nunca será palatável. Evangelho não é danoninho que a gente toma sorrindo, a gente engole chorando, mas na certeza de que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Fica de pé no seu lugar. Suporte o sofrimento. O cara que vai morrer está pedindo para o jovem do lado de fora, livre, suportar o sofrimento. E faça a obra de um evangelista. Ou seja, Timóteo, prega, sofrendo,
feliz, com dinheiro, sem dinheiro, a pé, de carro. Timóteo, prega, prega, prega. Cumpra plenamente o seu ministério. Irmão, o lugar de crescer é quando a gente desce na olaria. Aí Deus quebra, tira as impurezas para refazer de novo. Quando você vê um crente moadinho no cantinho, é o tempo em que Deus está mais agindo, sabe, espremendo. O louvor começa e já está chorando. Entra caladinho no culto, sai mais caladinho ainda. É Deus trabalhando no caráter, é Deus trabalhando em alguns vícios, arrancando dali, santificando, e vai doendo, irmãos. Aí às vezes Deus tira alguma coisa na segunda, Deus levanta alguém para nos confrontar na terça, Deus permite o diabo zombar da gente na quarta. Pegou? E a gente vai experimentando dor, e a gente começa a questionar o evangelho. É tudo que o diabo quer. E aí? Cadê seu Deus tão próspero e passando prova assim? Cadê o evangelho que você triunfa e nessa luta e ainda sozinho? Uma mulher, ao ver o seu filho morto no caixão, sofrendo, ela batia no caixão desesperadamente e gritava: Deus, onde o Senhor estava quando isso aqui aconteceu? Um pastor que faria o ofício fúnebre daquele triste episódio, viu o sofrimento daquela mulher, cheio do Espírito Santo, colocou a mão no ombro dela, olhando no olho, e disse: Ele está no mesmo lugar quando fizeram isso com o filho dele. Foi por amor a nós. Sofrer faz a gente crescer. Vocês estão entendendo isso? Por isso que entrou nas bem-aventuranças. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, eles serão satisfeitos, herdarão a vida eterna.